Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, muito bom estarmos juntos para essa nossa EBD, Escola Bíblica, onde vamos poder aprender mais da Palavra de Deus. Hoje um dia especial, que hoje é o aniversário da nossa cidade, que possamos poder estar orando por todas as autoridades, por toda a população e lembrando a nossa função como cristãos neste mundo. Ser sal da terra e luz do mundo, especificando para o momento que nós estamos vivendo, aniversário da cidade, devemos ser sal da terra e luz do mundo aqui em Bebedouro, fazendo a diferença na vida das pessoas. É para isso que a gente estuda a palavra de Deus, é para isso que a gente se esforça para conhecer mais do Senhor e desta maneira então podermos compartilhar com as pessoas lá fora a respeito de Jesus. Vamos orar. E já colocando também esse nosso tempo nas mãos do Senhor e também a nossa cidade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado porque podemos reservar esse tempo para juntos estudarmos a Tua Palavra. E hoje um dia em que chegamos também diante do Senhor para interceder por nossa cidade, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela e que possamos, como cristãos, termos o compromisso de orar por nossas autoridades, por todos aqueles que governam a nossa cidade, orar também por toda a população, para que todos possam ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e, como igreja, assumirmos também o compromisso de levarmos e espalharmos por esta cidade a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a começar pelo nosso modo de viver, pelo nosso testemunho e continuando pela nossa a disposição de transmitir o Evangelho a todas as pessoas. Muito obrigado, fala conosco por meio da Tua Palavra, é a nossa oração no nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Pegue aí a sua Bíblia ou acesse sua Bíblia, reúna a família e vamos todos para o Salmo de número 6. Salmo de número 6, o Salmo que nós vamos estudar hoje, temos a certeza que o Senhor vai falar bastante ao seu coração. E o tema da nossa aula hoje é sem saúde, mas cheio de inimigos e cheio de fé. Este é o tema que nós queremos compartilhar com os irmãos, acreditando que de fato é isso que acontece com vários de nós. Sem saúde, isto é, doente, mas cheio de inimigos e cheio de fé. Vamos lá para o Salmo de número 6, acompanhe então a leitura aí na sua Bíblia. O Salmo diz assim: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco, cura-me. Senhor, porque meus ossos estão abalados, meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti, na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, e inundo com ela o meu leito, ou com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente eles se retirarão de vergonha. Amém? Olha aí então para o Salmo e você conseguirá perceber como que o salmista ele está falando da situação que ele está vivendo. E antes de entrarmos no Salmo, vamos lá para aquela nota litúrgica, porque hoje aparece algo além daquilo que comentamos na semana passada sobre a nota litúrgica. Olha aí, a versão que eu uso traz como título Misericórdia e Perdão. Depois vem ao regente do coro, que a gente já falou a semana passada, que possivelmente era uma cópia dada àquele que liderava o grupo que cantava, para instrumento de cordas, e aí especificando que são instrumentos de cordas, e aí vem uma palavrinha ao estilo seminite.
e aí Salmo de Davi, mostrando para nós que esse salmo foi escrito por Davi. Mas o que tem de diferente aí é ao estilo seminite. O que é isso? Possivelmente não, a palavra seminite significa oitava. Tá? Então, na música, nós temos 7 notas musicais e várias escalas. Então, você começa lá da primeira, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí nós temos as 7 notas musicais. E depois disso, então, começa uma oitava, que começa de novo, Dó, Ré, Mi, Fá. E assim vai subindo. Então, cada vez que chega ou que termina as 7 notas musicais, ela começa de novo em oitavas. E aí ela vai ficando mais aguda. A ideia aqui pode ser que seria uma referência à oitava abaixo, ou as mais baixas, mais graves, indicando que esta seria uma música cantada por homens. Os homens, e aí para quem já participou de coral, vai se lembrar que nós tínhamos as 4 ou 5 vozes, né? As mulheres normalmente soprano e contralto, e os homens tenor e baixo. E eu falei quinta, porque há no tenor a variação para o barítono. Então, pelo menos é isso que eu me lembro, não sei se de fato é, mas as mulheres soprano e contralto, os homens tenor e baixo. Então, talvez essa expressão seminite indique que os homens é quem cantariam. Lá num outro salmo aparece uma outra expressão. Lá no Salmo 46, se você quiser dar uma espiadinha, algumas versões traz a expressão alamote. Alamote. E alamote significa moças. Então, seria para as moças cantarem. E aqui agora, então, seminite seria voltado para os homens. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é que essa ideia de oitava seria, na verdade, um instrumento que tivesse 8 cordas, que seria o alaúde. O alaúde era um instrumento que tinha 8 cordas. E como já cita ali, para um instrumento de cordas, ao estilo seminite, então seria para ser acompanhado com o alaúde. São informações históricas aí dentro dessas notas litúrgicas, né, como a gente costuma dizer, mas que ajudam a gente a entender um pouquinho mais no aspecto de curiosidade. E aí a gente entra nos Salmos. E quando a gente olha para os Salmos, a gente vai perceber aquilo que já falamos na semana passada. Os inimigos de Davi sempre estão presentes. Os inimigos de Davi quase sempre estão ali junto, acompanhando a vida de Davi, buscando derrotá-lo, buscando colocá-lo de lado, na nossa linguagem hoje, atormentando a vida dele. E quando a gente olha para esse salmo, não é diferente. E esse salmo, então, ele tem uma divisão um pouco mais simples. A gente sempre tem falado da maneira como o salmo se divide, a maneira como nós enxergamos essa divisão. Aqui nós enxergamos 2 divisões. A primeira delas, do versículo 1 até o 5, aonde Davi mostra que está doente e ele ora a Deus. Então, a primeira parte, Davi está doente, está profundamente perturbado, e aí é o momento em que ele, alarmado, busca a Deus em oração. Essa é a primeira parte do Salmo, e a segunda parte, os versículos seguintes, do 6 até o 10, aonde os inimigos de Davi não dão trégua, mas Davi, mesmo com toda essa perturbação, mantém a sua fé no Senhor. Esta então seria a segunda parte, do 6 até o 10, onde Davi chora, Davi lamenta, mas ao mesmo tempo ele demonstra muita fé no Senhor. É isso que a gente consegue observar no Salmo, e então o Salmo seria basicamente o seguinte: Davi está doente, ele fala isso no Salmo, e os inimigos aproveitam-se deste momento de fragilidade dele e continuam atormentando a ele. E Davi então sofre muito com isso. Porém, é possível perceber o quanto que Davi mantém a sua fé, o quanto que Davi confia no Senhor e tem a certeza que o Senhor vai resolver toda a situação dele. E aí a gente pode já entrar nas partes e ver cada versículo e conseguir então extrair lições para as nossas vidas. Primeiro versículo então, aí do Salmo de número 6,
Davi começa falando isso, ele começa conversando com o Senhor, pedindo misericórdia do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. O que Davi começa falando aí nesses versículos 1 e 2, reflete um pouco ou revela para nós a mentalidade que eles tinham naqueles dias. Lembrando que os salmos foram escritos muito tempo antes do Senhor Jesus nascer. Então, você soma o tempo que Jesus nasceu, mais outro tempo, para você perceber a distância que existe entre nós, hoje, e os salmos, quando eles foram escritos. E aí você tem, então, mentalidade diferente. A mentalidade deles naqueles dias era uma mentalidade retributiva. Na verdade, ainda muitos hoje continuam com essa mentalidade retributiva. Tipo assim, se eu estou sofrendo é porque eu fiz alguma coisa. E se eu fiz alguma coisa, essa punição, na verdade, ela vem de Deus. Então, Deus está me cobrando alguma coisa. Quer dizer, se eu estou nessa situação é porque Deus está me punindo. Se você olhar para o livro de Jó, por exemplo, você vai perceber exatamente essa mentalidade retributiva. Jó passa por toda aquela problemática que o Senhor permite acontecer na vida dele. E aí vem os amigos de Jó. Lá no caso de Jó não são inimigos, são amigos. Por incrível que pareça, são amigos que vão lá e têm um tempo com Jó. Eles primeiramente chegam, sentam e ficam quietinhos durante ali um tempo, mas depois eles começam a falar. E a maneira como eles falam reflete essa ideia. Eles começam falando com Jó assim: olha, Jó, você já viu pecador que não sofre? Ou alguém que fez alguma coisa errada que não sofre? Esta é a mentalidade retributiva. E o livro de Jó, quando você lê, você percebe isso, que eles vão acusando Jó. Jó, confessa o seu pecado. Jó, você tem que ter feito alguma coisa errada. Não é possível. Esta é a mentalidade deles. Por isso que Davi, então, aqui começa o salmo falando isso: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que o Senhor está irado comigo. Essa é a mentalidade de Davi. Eu sei que o Senhor está irado comigo, mas não me repreendas na tua ira, tem compaixão de mim. Começa o salmo, esta é a ideia dele. E esta é a nossa ideia também. Que Deus, Ele é aquele que fica lá no céu, parece que torcendo para a gente fazer alguma coisa errada, para Ele vir e já mandar um raio e destruir tudo. E quando a gente começa a passar por algum problema, a gente já começa a perguntar: o que será que eu fiz de errado? E a gente descobre, pelo restante das Escrituras, que necessariamente não é assim. De fato, tem algumas coisas que nós colhemos as consequências, mas a consequência que nós colhemos é diferente de dizer que é punição de Deus. Não, aí é aquilo que Paulo fala à igreja lá, aos Gálatas: aquilo que você semeia, você colhe. Mas não no sentido, como consequência, mas não no sentido de Deus está me castigando por isso, uma mentalidade só retributiva. De fato, Deus vai fazer justiça, mas não com essa mentalidade. Então, por isso que ele começa o salmo pedindo perdão a Deus e rogando a Deus: não me repreendas na tua ira. E aí ele fala no versículo 2 que os ossos dele estão abalados, e aí ele pede para o Senhor curá-lo. É daí que a gente entende, pela maneira como ele escreve, que ele está doente fisicamente. Ele tem uma doença. Dá para saber qual doença que é? Não dá para saber qual é a doença de Davi. Mas ele está doente. Os seus ossos estão abalados. A maneira como ele escreve, as palavras que ele usa, dá a indicação de que ele realmente está doente. E o versículo 3, ele continua dizendo que todo o seu ser, algumas versões trazem a palavra alma. Outras versões, como esta que eu uso aqui, a NVI, eu acho que a NVT também traz a expressão meu ser. E ele continua dizendo: olha, o meu ser está perturbado. Senhor, até quando? Uma pergunta que na verdade seria o Senhor que deveria fazer para ele, né, como autoridade, mas ele pergunta para o Senhor: Senhor, até quando? Eu estou mal. Fisicamente eu estou mal, todo o meu corpo talvez esteja aí dolorido, esteja perturbado. Até quando? Essa pergunta, ela sempre, ou em alguns momentos, ela aparece em Salmos 131, acho que o 74,
também aparece essa expressão. Ela nos é mais conhecida no livro de Abacuque. Abacuque vai questionando a Deus e falando: Senhor, até quando, até quando, até quando? E de fato, ela é uma pergunta que também tem estado nos nossos lábios. A gente pergunta para Deus, não só quando passamos, como Davi aqui está passando por uma enfermidade, por um problema físico, mas quando nós passamos por diversas situações. E a gente fica questionando: Deus, até quando? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o até quando, ou a aparente demora de Deus, tem propósito. Quando você olha para o Salmo 37, você descobre que Deus parece estar demorando, porém os inimigos, aqueles que fazem as coisas erradas, os ímpios, serão tratados no momento de Deus, não é no meu momento. Então, quando eu acho que Deus está demorando, eu posso ter a certeza do seguinte: Ele não está demorando. Para mim é demorado, mas para Ele é o momento certo. Mais do que isso, quando o Senhor está aparentemente demorando, é porque o propósito dele é amadurecer a nós. Olha que legal o Salmo 119, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Salmo 119, o versículo de número 67. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Antes de eu ser castigado, antes do Senhor tratar comigo, eu era meio devagarzão. Eu dava umas escorregadas aqui, porque a coisa estava legal. Mas depois que o Senhor tratou comigo, e eu tive aquele período de sofrimento, que na verdade serviu como amadurecimento, eu acordei para a vida e resolvi obedecer a tua palavra. Então, o até quando que Davi pergunta aqui, tem a sua relevância olhando para o aspecto humano. Nós sempre temos esse questionamento: Senhor, mas até quando? Por outro lado, quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que o até quando visa amadurecer a cada um de nós. Então, a enfermidade de Davi vai durar até quando? Até quando o Senhor entender que os propósitos dele já foram atingidos. Quanto tempo durou a enfermidade de Jó? E não só a enfermidade, mas toda a problemática que envolveu a vida dele. Porque Jó lida não somente com a fragilidade da sua saúde, mas antes ele já começa a lidar com perdas, bens materiais, perde família, perde empregados, perde a saúde, perde o apoio da esposa, tem que lidar com os amigos que parecem se comportar como inimigos. Davi aqui está na mesma situação. Antes dele perder a saúde, a gente já viu em outros salmos, olhando para outros contextos, em que ele perde o reino, perde parte das suas mulheres, porque o filho as possui e fica com elas. Ele perde todo o conforto do palácio, tem que viver no meio do mato. E agora a gente chega num momento em que ele está doente. E doente, ele tem que lidar com os inimigos. Como já falamos algumas semanas atrás, essa questão de problemas, eles nunca vão estar ausentes. Eles poderão não estar sozinhos, mas ausentes quase sempre eles não estarão. Sempre você terá que lidar com uma série de situações. E aqui, no caso, Davi está lidando com isso. E ele então pergunta ao Senhor: Pai, até quando? Senhor, até quando? O sofrimento acaba, então, sendo um processo para amadurecer Davi. E aí a gente percebe que em meio a todo esse processo, o que ele faz? Versículo 4, ele se volta para o Senhor. Volta-te, Senhor, e livra-me. Ele clama ao Senhor para que o Senhor se volte para ele e possa então livrá-lo, para que possa salvá-lo. E aí a expressão linda que ele usa: por tua misericórdia. Isto é, Davi ora fundamentado no amor de Deus. A palavrinha que é usada aí para misericórdia poderia ser traduzida também por amor fiel.
uma palavrinha em hebraico que dá também essa ideia, amor fiel de Deus. É aquele amor que a gente vê lá no livro de Oséias, em que a esposa, agindo como agiu, não foi rejeitada pelo marido, que continuou amando a ela e indo em busca dela e cuidando dela. É a esse amor que Davi aqui apela: Senhor, volta-te para mim, livra-me, salva-me, segundo esse teu amor que é fiel. O Senhor falou que ia cuidar de mim, e eu creio nisso, e estou orando para que isso aconteça. O amor fiel de Deus. Quando eu e você passamos por dificuldades, nós devemos e podemos orar baseado no amor fiel de Deus. E ele ora porque, versículo 5, ele sabe, na mentalidade deles, naquela época, que aqueles que morrem não têm mais lembranças. Na sepultura não terá como louvá-lo. Davi entende que enquanto ele está vivo, ele pode fazer essas coisas. Após a morte, não. E aqui vale uma colocação que é muito importante. De novo, a gente está falando de uma época em que eles não tinham a quantidade de revelação bíblica que nós temos. Cristo não tinha vindo ainda. A ideia de céu e inferno que nós hoje conhecemos por conta das escrituras completas que nós temos em mãos, eles não tinham naquela época. Então a mentalidade deles era, de uma certa forma, o foco deles era bem terreno. Eles entendiam que o relacionamento deles com o Senhor era nesse plano terreno, ponto final. O que eu faço aqui, então, enquanto aqui eu louvo ou deixo de louvá-lo, eu sirvo ou deixo de servi-lo. Ao morrer, para eles entendiam que acabou. É como se houvesse o fim. Então aqui ele não está discutindo e nem dá para argumentar sobre se após a morte a gente tem ou não lembrança, porque este não é o foco dele. O foco dele é só dizer assim: olha, eu estou muito doente, tenho os inimigos que estão aí me atormentando, eu ainda acho que eu estou passando pelo que eu estou passando, porque eu devo ter feito alguma coisa, e Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se eu morrer eu não vou poder mais estar aqui vivo para servir ao Senhor. Essa é a ideia dele, ele não está discutindo sobre mais nada, ele só está falando isso. Hoje nós temos mais informações a respeito. É claro que se você for a um cemitério, você não vai ouvir defunto cantando. Nisso, de uma certa maneira, ele tem razão. Mas quando a gente hoje pensa, após a morte, tem o céu, eu vou estar com o Senhor, se eu tenho a Jesus como meu Salvador, eu vou estar no céu eternamente. Se eu não tenho, existe a posição bíblica com relação ao inferno, tormento eterno, né? Então, hoje nós temos mais revelação. Naquela época eles não tinham. Por isso esse versículo ele coloca dessa forma: na morte não há lembranças, porque o foco deles era terreno. Então essa primeira parte, o que nós vemos é Davi doente, acreditando que o que ele está passando é porque ele está sendo punido, então ele pede a misericórdia de Deus, pede a cura, pede o livramento, e ora baseado no amor fiel de Deus. E é muito importante observar também, o versículo 3 traz uma expressão que pode dar a impressão, ou de fato dá a impressão, de que esta enfermidade de Davi era a depressão. A gente sabe que a depressão é uma realidade, muitos lutam com ela, inclusive cristãos lutam com ela, e precisam buscar ao Senhor, precisam buscar ajuda, ajuda profissional, ajuda na área da saúde, quando passam por isso, e confiar plenamente no Senhor, continuar a sua disciplina piedosa de leitura de Bíblia e oração, aconselhamento, na multidão de conselheiros encontrando realmente ajuda. Mas ao que parece, esse texto não está diretamente falando de depressão. O versículo 3 usa a expressão alma, a minha alma. E como o versículo anterior falou ossos, os meus ossos estão abalados, e aí logo 3, em algumas versões aparece alma, por algum tempo, vários de nós entendemos que ele estaria realmente falando de depressão. Mas, com o passar do tempo, foi-se entendendo que a palavra alma, que para o português ela vem traduzida
mais indicando coisas não físicas, o espírito, alguma coisa assim. No português ela vem traduzida assim. Porém, quando ela foi escrita originalmente, esta palavra alma, ela pode indicar várias coisas. Por exemplo, ela pode indicar a pessoa. Alma pode indicar garganta. Alma pode indicar o eu, o ser. Então, ao que parece, quando Davi falou, ele estava falando do ser dele completo. A minha alma, o meu ser, a minha vida está muito perturbada por causa da enfermidade que eu estou passando. Quando nós ficamos doentes, nós ficamos abalados. E há outras expressões que existem lá nos outros versículos, como o versículo 7, em que ele fala do choro, o 6, né? O 7 que ele fala do choro, o 6 que ele fala que a cama dele fica inundada. Parece que ele está falando mais que ele está nessa situação por conta daquilo que os inimigos estão fazendo. Quer dizer, ele está dizendo, eu estou abalado fisicamente, os inimigos me perseguindo, eu também fico triste e acabo chorando por causa dessa situação. Então, pode ser que tenha sido depressão? Pode até ser, mas ao que parece é mais um lidar com uma enfermidade física que está mexendo com ele o fato de terem amigos ainda ali atormentando a ele. E não a depressão no ponto que a gente talvez imagine, puxa, ele entrou em depressão, e é isso que está gerando tudo que ele está passando. Parece-me que o texto não está dizendo isto, mas fica aí aberto para você continuar estudando. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que o que Davi está passando não é algo exclusivo dele, Davi. Não é algo exclusivo. Se você olha para o Novo Testamento, você vê Jesus ali no jardim, em que ele diz que a alma dele está abatida. No sentido, ele está triste pela proximidade da crucificação, que ele seria entregue e crucificado. Os inimigos ali fazendo a pressão e ele, sabendo de todo aquele momento, ele está ali angustiado. Se você olha para o apóstolo Paulo, ele passa por momentos bem semelhantes. Por exemplo, o momento em que ele está lá na cidade de Troades, ele conta isso lá em 2 Coríntios, ele fala que ele está em Troade e ele está aguardando a chegada de Tito. Como Tito não chega, ele fica muito mal. Ele passa por esse momento de tristeza, de angústia. Então, a gente consegue observar isso na vida de Davi, consegue observar isso na vida de outros homens de Deus, que passam por momentos de tristeza. Mas no caso específico aqui de Davi, a gente tem como histórico o fato dele estar doente fisicamente. Que doença? Não sabemos que doença é, mas ele está doente. E a mentalidade dele é, se eu estou doente é porque eu fiz alguma coisa e Deus está me punindo. Por isso, então, ele ora e pede a misericórdia de Deus. E aí a gente consegue observar algo muito importante que eu e você devemos fazer. Quando eu passo por qualquer problema, eu preciso buscar ao Senhor e falar com Ele por meio da oração. E rogar pela misericórdia dEle sobre a minha vida. Rogar que Ele de fato faça em mim a vontade dEle. E é claro, se eu entendo que realmente fiz alguma coisa, eu devo acertar a minha situação com Deus e pedir perdão. Mas, ao mesmo tempo, entender que algumas coisas que nós vivemos necessariamente não é consequência de algo que eu tenha feito e nem punição de Deus. Mas tudo aquilo que acontece comigo, eu posso sim entender como uma ferramenta de Deus para trabalhar na minha vida e para amadurecer o meu relacionamento com Ele. E é isso que a gente consegue observar em Davi. Então, até aqui, a gente consegue então descobrir que Davi está sem saúde, está perturbado, está triste, e ele então conversa com Deus, pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A segunda parte, então, que a gente vê no livro, no versículo, no capítulo aqui de Salmo, no capítulo 6, são os inimigos de Davi. É a manifestação desses inimigos aproveitando da fragilidade da saúde de Davi e perturbando a ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também nessa segunda parte que Davi não perde a fé. Ele continua. Olha aí o versículo 6, como ele começa. Eu estou cansado, Davi fala.
Estou cansado do meu próprio gemido. Toda noite eu faço nadar em lágrimas a minha cama. Ele fala de forma poética, mas é só para indicar que ele estava chorando e que ele vai dormir com dores, talvez, problema na saúde, os inimigos. Então ele chora. É isso que ele está dizendo, que ele chora, que ele não está legal. E por conta dos inimigos, versículo 7, meus olhos estão consumidos pela lágrima. A versão da NVI diz, os meus olhos se consomem de tristeza, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Observa, ele está dizendo, eu estou cansado, eu estou chorando, eu estou entristecido por causa de quem? Dos meus inimigos. São eles que estão causando isso na minha vida. Eu estou já, assim, ficando esgotado com essa situação. A gente, de novo, não sabe exatamente qual é o contexto desse salmo. Mas vamos tentar aplicar tudo isso que está acontecendo àquele momento em que ele está fugindo de Absalão, ou mesmo de Saul. Mas aqui parece-me que talvez seria mais voltado, ele já como rei, voltado para o momento que ele foge de Absalão. Ele está longe de casa, longe do palácio, longe do conforto, sendo ultrajado, tratado como ninguém, mesmo sendo rei, e de repente nessas fugas, tendo que dormir ao relento, ele fica doente. Além de ter que lidar com as dores, com a enfermidade, com a saúde fragilizada, não podendo mais, de repente, fugir com maior rapidez, ele está agora tendo que ficar na cama. Vamos imaginar quando você tem uma infecção, normalmente você tem febre, você fica esmorecido, fica na cama, não consegue se levantar. Imagina Davi passando por isso e ainda sabendo, o pessoal está chegando aí, vimos uma certa movimentação. E ele tendo que se proteger e querendo proteger os seus, porque a gente vai lembrar que quando ele foge de Absalão, ele foge com a família, ele foge com os filhos. Então ele tem todo esse grupo para proteger, além de proteger a si mesmo. Tenta imaginar como que está o coração dele. Chega uma hora que ele fala, eu estou cansado. E começa a chorar. E ele chora. E é isso que vários de nós experimentamos. Experimentamos sofrimento, experimentamos doenças. E de novo, a gente já tem falado isso. O cristão também sofre, homens de Deus também sofrem. Pessoas que levam Deus a sério ficam doentes, passam por problemas. Quer ver um exemplo bem legal que eu gosto de citar? Paulo, de novo, a gente lembra dele, só que agora ele está falando à igreja, lá, a carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo diz, e sabei que foi por causa de uma enfermidade física. Gente, Paulo ficou doente. Tem o famoso texto que ele fala sobre o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Acredita-se que essa também foi uma situação de enfermidade física, talvez problema nos olhos, porque em uma das cartas ele termina dizendo que escreveu de próprio punho com letras grandes. Talvez ele tivesse com dificuldade para enxergar. São ideias ou possibilidades que a gente, olhando para alguns textos, passa. Mas qual é o foco? Cristãos também ficam doentes. E esta é uma ferramenta que Deus usa para nos amadurecer. E aqui Davi está dizendo, olha, eu estou cansado. Crente de verdade, cristão de verdade também fica cansado, também sente dor, e não precisa fingir que você não está sentindo dor. De vez em quando algumas pessoas chegam para mim, e aí pastor, como que você está? Eu respondo, eu não estou bem. Aí a pessoa começa a rir, acha que eu estou brincando. Às vezes eu não estou brincando, às vezes eu não estou bem mesmo. E tem gente que acha que homens de Deus não ficam mal, não choram, não tem vontade de chutar o balde, e às vezes não é só vontade, chuta mesmo. E aqui Davi está mostrando para a gente exatamente isso, e tantos outros momentos que a gente vê homens e mulheres de Deus passando por isso. Então, se você está passando por problemas, fica tranquilo, como dizia um professor nosso no seminário, se você tem problemas, parabéns. Foi a primeira mensagem que nós ouvimos no seminário em 1994, quando chegamos lá. Se você tem problemas, parabéns.
Você faz parte do grupo que Deus está moldando. Davi aqui então ele fala: eu estou cansado, consumido pela mágoa, enfraquecido por causa de todos os meus inimigos. E lembrando aqui que é muito legal a gente ressaltar, não é isso que o texto está dizendo, mas abrindo aqui um parêntese e acrescentando não ao texto, mas à ideia, um grande inimigo que nós temos somos nós mesmos. Eu sou alguém que prejudica a mim mesmo. Por isso que lá no Novo Testamento a gente consegue muito observar essa ideia de negar a si mesmo, fazer morrer a vossa natureza. Então é uma luta constante para neutralizar quem eu sou, para deixar Cristo prevalecer em mim e as minhas vontades serem subjugadas para que a vontade de Cristo na minha vida prevaleça. Eu sou o meu grande inimigo, além de outros que vão surgir ao redor. Às vezes eu me canso de mim mesmo, das coisas que eu escolho fazer e das consequências que eu tenho que lidar depois. Então é muito importante a gente observe isso. Todos nós podemos passar por situações como Davi passou. E no caso aqui específico, falta de saúde, mas uma presença intensa e ativa dos inimigos. Mas a gente também no Salmo percebe que se ele tem inimigos, ele tem também fé. Olhe os versículos abaixo. Versículo 8, ele fala: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade. E aqui ele está falando com a autoridade de rei. Apartai-vos de mim, todos vocês que estão praticando a maldade. Essa é a autoridade que um rei tinha. E a gente volta lá para os primeiros salmos, que o rei é instituído pelo Senhor. E ele então tem essa autoridade dada por Deus: apartem-se de mim. E mais interessante ainda é que essa expressão que Davi usou aqui no Salmo foi usada lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 23. E você vai ver quem usou esta expressão aí em Mateus capítulo 7. Aí fala: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Percebeu? Afastai-vos de mim, todos que praticais, ou vós que praticais o mal. A mesma frase que Davi usou lá nos Salmos. Séculos depois, sabe quem está usando essa mesma expressão? Jesus. E ele está falando do momento em que haverá o juízo, em que os falsos profetas se apresentarão diante dele e vão falar um monte de coisa, vão apresentar o seu currículo para o Senhor Jesus, e ele vai dizer assim: olha, esse currículo aqui está maravilhoso, mas tem só um problema: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Então Davi, quando fala lá no Salmo 6, ele está falando com a autoridade de um rei. E aí, a partir do restante do versículo 8, volta para lá, a gente consegue perceber que Davi está sem saúde, cheio de inimigos, mas também ele está cheio de fé. Olha só como ele continua o versículo 8. Porque o Senhor já me ouviu, ou já ouviu a voz do meu pranto. Versículo 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Olha que legal, ele está com fé, ele acredita, ele sabe que o Senhor já ouviu, mas ele está doente ainda. Os inimigos ainda estão ali, mas ele sabe que o Senhor já ouviu. Isso é uma fé que a gente não consegue explicar. E olha só o último versículo, como ele diz: todos os meus inimigos serão, futuro, envergonhados e muito perturbados, abruptamente eles se retirarão, futuro, e vão embora de vergonha, ou cheios de vergonha. Isto é fé. De uma certa maneira podemos dizer, nada aconteceu no plano terreno, vamos assim falar. Davi ainda estava doente, seus ossos ainda estavam abalados, o seu corpo todo estava ali abalado, perturbado.
Os inimigos estavam ainda presentes, atormentando ele. Ele ainda estava dormindo e na hora de dormir ele chorava. Talvez aguentava o choro o dia todo, né, diante da esposa, dos filhos, dos empregados. Ele, afinal de contas, ele era o líder da turma. Mas na hora de dormir ele não aguentava, ele despejava. Ele está com todo esse problema e olha só o que ele afirma: o Senhor já me ouviu, o Senhor acolheu aquilo que eu estou falando com ele. E olha, os meus inimigos, eles serão envergonhados e eles vão, fugir. Isto é fé. E o texto que nós conhecemos sobre fé é Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a garantia do que se espera, é a prova do que não se vê. Davi não estava vendo nada além da doença e dos inimigos, com os olhos físicos, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, ele já via o Senhor resolvendo ou tendo respondido suas orações, e já estava vendo os inimigos indo embora, sendo retirados, envergonhados. Isto é fé. Fé pautada nas Escrituras, nas promessas de Deus e não em conceitos humanos. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que a gente já leu o primeiro versículo, você vai ler a galeria dos heróis da fé. E é interessante ler a galeria dos heróis da fé comparando com o que é dito sobre a fé ou pessoas vitoriosas nos dias atuais. Porque lá cita um monte de nomes que pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo. E aí lá no meio fala que esses homens de fé foram cerrados ao meio. E muitos não viram a concretização da promessa. Aí a gente pensa assim, mas como que a fé funciona se eles foram cerrados ao meio? Como que a fé funciona se eles não viram a concretização da promessa? Como que funciona essa fé se Davi aqui continua doente? Como que funciona a fé se os inimigos continuam presentes e ele tem que continuar fugindo, humilhado? Como que é essa história dessa fé que funciona? A fé é exatamente o que o texto diz. É a prova daquilo que eu não consigo ver. É a concretização daquilo que eu sei que já está garantido, vai acontecer. Agora, o que a gente tem que entender é que aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus já tem como solução, como resposta para a nossa vida, pode acontecer hoje, 3 de maio. Pode acontecer daqui a uma semana. Pode acontecer daqui a um mês, ou quem sabe daqui a 11 meses, daqui a um ano. Ou pode acontecer daqui a 10 anos. Ou daqui a 20 anos. Ou pode acontecer daqui a 50 anos. Pode acontecer daqui a 70, 80, 100 anos. Vai acontecer. E aí, como disse um pastor, vai acontecer. Se não acontecer desse lado, vai acontecer do lado de lá, no céu. Esta é a nossa certeza. A nossa fé não é firmada em resultados visíveis. A nossa fé é firmada no Senhor, independente do que eu vejo. É a certeza que eu tenho que Deus não quer resolver os problemas que estão acontecendo ao meu redor primariamente ou primeiramente. O que Ele quer é que eu amadureça. O que Ele quer é que eu tenha intimidade com Ele. O que Ele quer é que eu o reconheça como o Senhor da minha vida. O que Ele quer é que eu saiba que Ele é cumpridor de tudo aquilo que Ele fala no tempo que Ele tem determinado. E Davi termina o salmo mostrando isso: eu creio. Eu creio que vai acontecer. E é por isso que eu posso confiar. Vou continuar com a dor, porque isso é transitório. Mas a promessa de Deus, ela é eterna, e ela jamais vai deixar de ser cumprida na minha vida.
seja aqui neste mundo, ou seja do lado de lá. Mas é claro, a gente gostaria que fosse aqui, porque nós queremos estar bem aqui também. E não tem nada de errado, você pode pedir, Senhor, se for da tua vontade, pode ser agora, ao invés de esperar 70 anos, não pode ser daqui 7 dias, 7 horas, 7 minutos, 7 segundos. Você pode orar ao Senhor assim. Agora também tem que tomar cuidado, porque às vezes o que você quer que Deus resolva é para que você possa esfregar na cara de alguém e dizer assim, está vendo o que meu Deus fez? Está vendo? Eu sou vitorioso. E não é este o propósito de Deus. Deus não quer que você esfregue nada na cara de ninguém, porque o que Ele quer que as pessoas e o mundo conheçam, não sobre você, mas sobre Ele, já está revelado. E Ele coloca você e a mim para espalharmos a sua palavra por este mundo. Os céus declaram a glória de Deus. E que tudo aquilo que Ele criou vai anunciando aos outros dias tudo aquilo que Ele é. Então o Senhor já se faz conhecido. Não é a resolução do meu problema para eu esfregar na cara de alguém como uma vingança santa, que não existe especificamente, a não ser da parte de Deus. Mas da nossa parte a gente não tem essa capacidade, eu vou vingar, mas eu estou fazendo para a glória de Deus. A vingança é do Senhor, não é nossa. Então não é para isso que nós devemos desejar alcançar a vitória. Não é para isso que devemos exercitar a nossa fé. Devemos exercitar a nossa fé para glorificar a Deus. E tendo a seguinte confiança, eu sei que o Senhor já me ouviu. O Senhor já respondeu. E na hora certa vai vir, seja aqui ou seja lá. Eu vou simplesmente aproveitar. Vou continuar com a dor, sendo amadurecido pelo Senhor. Vou continuar lidando com os inimigos, sendo amadurecido pelo Senhor. Vou continuar lidando com a situação difícil, até quando eu não sei. O apóstolo Paulo, a gente tem lá, falamos já do espinho na carne, quantas vezes ele orou pedindo a cura. Parece que 3 vezes eu orei. Qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz, então eu vou me gloriar no Senhor, vou me gloriar nas fraquezas, até o dia em que eu estarei definitivamente no céu, experimentando de tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, que iria cumprir na minha vida. E lá no céu, o Senhor vai cumprir plenamente tudo que está descrito aqui. Gente, nesse salmo, de novo, como eu tenho falado, a gente descobre o quão distante nós estamos do ideal divino. Mas estamos aprendendo qual o caminho que devemos trilhar para amadurecermos cada vez mais e chegarmos mais próximos do ideal divino, e que aí a gente entende como o processo de santificação, de crescimento espiritual. Se você está como Davi, sem saúde, sem inimigos, ou melhor, com inimigos, a questão é como está a sua fé. Você pode estar sem saúde ou lidando com uma série de problemas e lidando com uma série de inimigos, isso é muito normal. Mas a questão é como está a sua fé. A fé de Davi estava lá em cima, sabendo que o Senhor estava cuidando dele e dos inimigos também o Senhor iria cuidar, que ele teria a resposta do Senhor. Mas a questão é como está a sua fé. Você tem exercitado ou conseguido exercitar a sua fé? Você tem conseguido estar firmado nas promessas de Deus? E para estar firmado nas promessas de Deus, você tem conhecido quais são essas promessas de Deus? E para conhecê-las, você precisa ler a Bíblia. Você precisa concentrar-se, ter tempo de qualidade para ler a Bíblia, para fazer suas anotações. Você precisa memorizar versículos da Bíblia, quem sabe um versículo por semana, ou um versículo a cada 2 semanas. Você individualmente, junto com a família, vamos juntos sentar para ler a Bíblia, vamos juntos memorizar versículos da palavra de Deus. Vamos ter uma vida de entrega total ao Senhor, uma vida de piedade, uma vida piedosa, no sentido de viver como o Senhor quer que nós vivamos, uma vida de testemunho positivo, uma vida mostrando para o mundo que realmente você é diferente, que quem faz justiça na sua vida é o Senhor, uma vida de confiança plena no Senhor. Então, você pode estar como Davi, sem saúde, ou cheio de problemas, cheios de inimigos, mas a questão é, e a tua fé, como está? O Senhor Jesus, de novo, é o nosso exemplo maior. Quando ele está ali orando, em João 11, se eu não estou enganado, por Lázaro,
Ele fala: Senhor, eu peço a Ti. Ele ora a Deus para que pudesse trazer de volta Lázaro. E aí ele diz uma frase muito interessante: eu sei que Tu me ouves. Eu estou pedindo, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Isso indica que ele tinha confiança plena no Pai. E é isso que eu e você precisamos ter, olhando para Jesus e olhando para exemplos de outros homens e mulheres nas Escrituras, mantermos a nossa fé, os nossos olhos firmados no Senhor. Os olhos fixos no autor e consumador da fé, Hebreus capítulo 12. E a outra pergunta é muito interessante: você também pode estar passando por problemas, tendo que lidar com inimigos, mas como está a sua fé? Onde ela está depositada? Em que você tem confiado? Ou em quem você tem confiado? A quem você dirige suas orações? Já descobrimos lá com Paulo conversando com Timóteo que só há entre Deus e os homens um mediador, que é Jesus Cristo, o homem. Em quem você tem depositado a sua fé? Quando você ora a quem? Quem é o seu caminho para chegar até Deus? Quem é o seu intercessor? A Bíblia garante que só há um intercessor, ninguém mais. E um suficiente intercessor é aquele que dá conta do recado, dá conta da multidão de pessoas que existe no mundo inteiro. Tem até uma expressão engraçada que o pessoal usa, dizendo que acorda de madrugada para orar, porque de madrugada a fila é menor. É uma expressão engraçada, né? Mas se esquece dos países que, enquanto aqui é noite, lá é dia, né? Quer dizer, sempre vai ter bastante gente. Mas o nosso intercessor Jesus, ele dá conta de todo mundo. E não há atraso na fila, não há atraso nas respostas. Por isso, você precisa depositar a sua fé em Jesus. Para isso, você precisa reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você sem Ele não é nada, e precisa entregar-se a Ele. E ter a Ele, Jesus, como único e suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de assistentes. Só Jesus. Só Ele. Você chega lá, digamos assim, no departamento, é só Ele. E Ele dá conta. Por isso Ele tem te convidado para você entregar a sua vida a Ele. Nesse salmo, a gente então aprendeu que Davi estava sem saúde, cheio de inimigos e também cheio de fé. Nós oramos para que você possa, você que já é convertido, passar pelos momentos de dificuldades, exercitando a sua fé. E para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que você possa entregar a sua vida a Ele e ser alguém que poderá passar por dificuldades, mas tendo a Jesus como teu Salvador, Senhor, e aí por diante o seu protetor, aquele que vai cuidar de você em todo o tempo. Nós temos a certeza que isto é possível e oramos para que você tome esta decisão e oramos por todos, para que possamos chegar cada vez mais próximos do ideal de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar e que você tenha um domingo abençoado e possa estar conosco em nossa próxima transmissão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo estudo deste salmo, pelas palavras que o Senhor transmitiu através de nós, que elas possam fazer efeito em cada coração por meio da ação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado. Por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um e um bom domingo.